Olá, neste vídeo eu vou falar de um tema, de uma doença que é muito difícil de tratar. É uma doença muito desafiadora para todos nós, médicos, ortopedistas, muitas vezes sendo necessário a atuação em conjunto de médico da dor, neurologista, anestesistas, que é a síndrome dolorosa regional complexa, que tem vários nomes. Este é o nome mais atual, mas ela é mais conhecida até pelos nomes antigos, que é a distrofia de Sudeck ou distrofia simpático-reflexa. Então é uma doença, como eu disse, muito desafiadora e eu particularmente tenho prazer em estudar e tratar esses pacientes que são de difícil manejo. Então, ao longo desta aula, eu vou falar as causas, a raiz do problema, como ele se desenvolve, como ele se agrava, como a gente pode prevenir esse agravamento desde o início e no final, por último, eu vou falar como é o tratamento depois, quando os casos já estão estabelecidos, que a gente tem que fazer para retornar à função da mão e resolver o problema da dor. Então, de uma forma resumida, a gente pode dizer que a distrofia é uma resposta anormal de uma lesão que o corpo sofreu. Então ela é muito comum após fratura do rádio, após lesão de algum nervo, após cirurgias no membro superior ou também no membro inferior, na perna, no tornozelo. E o corpo ele vai desenvolver uma reação exagerada com, por exemplo, essa imagem que a gente vê, um edema, um inchaço muito grande, uma limitação muito grande da movimentação, uma dor muito intensa. Então essas são as três principais características: dor, diminuição da mobilidade e inchaço. Geralmente está presente os três, mas nem sempre. Tem paciente que tem dor sem edema, tem aqueles que não têm o componente tão doloroso, mas tem muito edema e tem muita rigidez. Então é um espectro bastante variado. Outras características também, que a pele pode ficar mais sudorética, né? E mais brilhosa, que é uma alteração dos vasos, a gente vai ver lá na frente. Então, como eu comecei a falar, é um prolongamento anormal de uma resposta do corpo. Toda vez que a gente tem uma agressão, uma cirurgia, um trauma, é normal inchar um pouco e isso tende a se resolver em determinado tempo, que vai variar de acordo com a complexidade da lesão. Quando a gente tem uma resposta por um tempo prolongado, aí sim a gente tem que suspeitar desta síndrome, caracterizada por dor crônica, distrofia, disfunção autonômica, que está associado ao sistema nervoso simpático, e o déficit funcional. Aqui está um desenho de um neurônio, porque grande parte das vezes há uma interação neurológica, um desequilíbrio da coordenação neurológica do membro. Ela não tem uma causa bem esclarecida ainda na literatura, e por isso a gente chama ela de idiopática, e tem várias coisas envolvidas, como eu falei, o neurológico, imunológico, vascular e neuroendócrinos. Então a gente observa que o paciente que tem este problema geralmente tem alguns fatores em comuns. Então pode estar associado à depressão, a distúrbio de sono, sedentarismo, algumas vezes obesidade e o período perimenopausa. O que acontece para ela se manter? E aqui eu acredito que é o momento mais importante desta apresentação, que a gente, entendendo isso, a gente vai entender muita coisa a respeito do tratamento. O paciente machucou, teve um trauma, e é normal, esperado que ele tenha dor e inchaço e fique mais imobilizado por um tempo. O problema é quando tem uma retroalimentação, que isso vai se perpetuando. A dor gera imobilidade, que gera mais edema, que gera dor, e assim sucessivamente, perpetuando e agravando cada vez mais o processo. Então é aqui que a gente tem que atuar, aqui que todos os esforços da fisioterapia, do terapeuta ocupacional, a gente vai tentar quebrar esse ciclo que não é fácil. Essa doença, só para vocês terem ideia, o tanto de nomes que estão associados a essa doença: algodistrofia, osteoneurodistropia, distrofia simpático-reflexo, síndrome mão-ombro,
distrofia de Sudeck ou atrofia de Sudeck. Então são vários esses. Como eu disse, o nome mais atual é síndrome dolorosa regional complexa. É importante ressaltar aqui que não é uma doença psicogênica, isto é, não é uma invenção da cabeça do paciente. Isso já foi, acreditou-se nisso durante um período no passado, mas hoje a gente sabe que existe uma desregulação de todos esses fatores e não é uma coisa da cabeça do paciente, tá? É óbvio que tem questões psicológicas envolvidas e eu vou entrar em detalhes como a gente abordar isso, mas não é a causa em si de todo o problema. Então, como possíveis causas, a gente tem sempre que investigar se não há algum fator de irritação que está se mantendo ali e sendo a causa de tudo isso. Então, por exemplo, uma fratura do rádio, se não tem um parafuso que está cutucando o nervo, se não tem às vezes um pino que está muito próximo de um nervinho sensitivo ou do nervo mediano, e tudo isso está mantendo esse processo, que aí seria mais fácil de tratar. Tirando essa causa, a gente consegue resolver em definitivo. Ou uma fratura que ficou com uma consolidação não muito adequada, está um pouco torto o osso. Isso são fatores que a gente deve avaliar primeiro, se existe uma explicação, uma causa lógica para manutenção dessa dor. Uma outra causa é quando a lesão nervosa do nervo, direta mesmo, né? Isso também pode desencadear. E para exemplificar, para ilustrar para alguns pacientes, eu uso a seguinte explicação. Eu falo que é como se fosse uma alergia. O paciente desenvolve uma alergia à dor. E a alergia ela se retroalimenta, como eu falei naquele slide. Existem outras teorias, né? Uma predisposição genética associada ao tabagismo, mas tudo isso são hipóteses. Ela é muito associada quando a gente tem fratura do punho. O mais comum, a causa primária são essas fraturas, associado principalmente quando o paciente tem que fazer uso do fixador externo, que é aquele que fica por fora. Outras características que podem precipitar este problema é quando fica alguma lesão ligamentar, que ficou alguma instabilidade entre o rádio e a una. Eu vou pular esse slide, que ele é um pouco mais técnico, e tem uma aula que eu já fiz mais técnica a respeito disso. Eu vou deixar o link aqui na descrição. E uma outra coisa interessante, que é muito mais frequente em mulheres em determinada faixa etária. Então, para cada um homem tem 4 mulheres com o problema, e geralmente entre 40 e 60 anos. Não é raro de ter fatores estressantes no social ou no psicológico da pessoa, como questão financeira, problema com familiares. Tudo isso vai agravar e piorar o quadro. O diagnóstico ele é primariamente clínico, não tem nenhum exame específico que a gente consiga usar para fechar o diagnóstico. Então, a experiência do profissional que vai fazer o exame desse paciente, o exame clínico, vai fazer a anamnese e vai fechar esse diagnóstico, sendo alguns critérios utilizados, né? Sintomas parestésicos, como choque, queimação, e aqueles outros que eu já falei, edema, dificuldade de movimentação. Característico também, alteração da sudorese, a mão fica mais úmida e mais brilhosa, e o paciente com muito medo, aquele excesso de proteção do membro acometido. Isso também é uma característica marcante da doença. Mas em alguns casos a gente pode lançar mão de exames para complementar a avaliação, com a radiografia, né, que a gente pode ver a osteopenia, alteração do padrão ósseo, as cintilografias e outros como o Doppler e a termografia. E como é então o tratamento dessa doença? O tratamento é multidisciplinar, isto é, precisa de mais de um profissional de saúde, porque é um problema realmente complexo. Então, os profissionais podem estar envolvidos: o fisioterapeuta, o ortopedista, o médico da dor em alguns casos, o psicólogo muitas vezes é necessário, a gente contar com ele na equipe, e a comunicação entre eles é importante. Eu faço questão disso nos hospitais onde eu trabalho, de conversar com o terapeuta ocupacional e a gente fazer planejamentos e discussão bastante adequada desse quadro. E
identificando o perfil do paciente, as prioridades de tratamento, a gente vai lançar mão das terapêuticas, como eu vou falar aqui na frente, que são os remédios de várias classes, podem ser os opioides, antidepressivos, anticonvulsivantes, medicamentos que alteram a remodelação óssea, o uso de corticoide. Eu particularmente sou adepto do uso de corticoide. Em alguns casos mais avançados, a gente pode fazer os bloqueios anestésicos, que também apresentam bons resultados, alfa-bloqueadores, bloqueadores de canal de cálcio e anestésicos. E eu gosto sempre de lembrar que o tratamento da origem do problema, quando identificado, é muito importante. Então, se ficou alguma fibrose no nervo, alguma coisa que está mantendo aquele disparo anormal do nervo, é importante a gente tratar isso primeiro, para depois dar sequência no tratamento. E outras medidas que podem ser úteis é o uso de vitamina C, quando a gente tem uma alta suspeita de um potencial de desenvolvimento, a gente usa até na prevenção. Outras vitaminas como a B também pode ser utilizada. E identificar o mais precoce possível. Quanto mais precoce a gente identifica e inicia o tratamento, mais rápido a gente vai quebrar aquele ciclo, menos sequelas vai ficar nesse paciente. Infelizmente, aconteceu comigo algumas vezes de eu ter que fazer amputação de parte do membro por estar com uma dor intratável e o paciente a gente não estava conseguindo resolver e acabou tendo complicações e precisou fazer uma amputação. Então é isso que a gente quer evitar, iniciando o tratamento mais precoce possível. Este gráfico aqui ele é interessante, que ele mostra como que se deixa passar muito tempo, vai ficando cada vez mais difícil de tratar essa dor, e a dor pode ficar crônica e é um problema bastante grave, bastante complicado. Então é isso. O mais importante é o diagnóstico mais precoce possível. Eu assumo com meus pacientes que, na dúvida, eu já inicio o tratamento com analgesia potente, a reabilitação bastante em cima ali, o terapeuta ou o fisioterapeuta tentando ganhar amplitude de movimento, lutando contra o edema, as medidas anti-inflamatórias. Gosto muito dos bloqueios também, que podem ser feitos anestésicos. Às vezes até no próprio consultório a gente faz bloqueios para ganho de manipulação. Os medicamentos, quando o paciente tem ansiedade ou algum distúrbio de depressão, já entrar com esses medicamentos em doses adequadas, que tudo isso vai favorecer o retorno mais rápido às atividades e evitar o pior dos desfechos, que são essas complicações de dor crônica que eu citei anteriormente. Então era isso, muito obrigado e fica a mensagem: não deixe de procurar um médico da sua confiança o mais precocemente possível quando houver essa suspeita de dor muito intensa, edema muito acentuado ou uma dificuldade muito grande de mobilizar o membro. Obrigado e até o próximo vídeo.